Olá, boa noite para você. Mais de 70 casas foram alagadas no bairro Monte Sião, na zona norte de Manaus, durante a forte chuva que começou na madrugada e só parou no início da tarde desta terça-feira. Em toda a cidade, 27 ocorrências entre deslizamentos de terra e alagação foram registradas pela Defesa Civil de Manaus, mas não há registro de vítimas. Céu nublado e muita chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou que da meia-noite desta terça-feira até 1 da tarde choveu quase 50 milímetros em Manaus, o suficiente para o trânsito travar e os transtornos aparecerem. Na zona centro-oeste da cidade, no bairro Nova Esperança, é possível ver nestas fotos crianças se arriscando em meio às ruas alagadas e até uma mulher com um bebê no colo. Na zona leste, chuvas como a de hoje deixam sempre moradores amedrontados. Mas hoje foi o triplo, entendeu? A água, porque entrou aqui, ó. Nunca tinha subido essa altura. E hoje subiu nessa altura aqui. Aí alagou tudo. Para quem vive nessa região do Monte Sião, a chuva nem sempre é um sinal positivo. Pelo contrário, é um sinal de transtorno e muitos prejuízos. Ó, a criançada tenta ajudar como pode, salvando alguns móveis. A casa, como vocês podem ver aqui, ó, ficou quase toda inundada. De balde em balde, o pequeno Felipe tenta retirar a água que invadiu a casa do tio dele, que estava no trabalho na hora da chuva. Aí a situação aqui é trágica, né? A gente tem que tentar salvar ao menos alguma coisa para não... O prejuízo não ser maior, né? Aham. Enquanto isso, o pai dele, na casa ao lado, tentava salvar os móveis da família. A caixa de som não funcionou mais. Nas paredes, a marca d'água. Mas aí a gente pede para olhar pra gente aqui, né, que tá esquecido, o pessoal ficaram de passar aqui para drenar o garapé, já tá com mais de 5 anos que drenaram. Tá precisando drenar de novo? Tá precisando da drenagem, porque já tá baixo o garapé, com qualquer chuva inunda tudo, alaga tudo. E ainda por conta da forte chuva de hoje, uma ala de atendimento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto chegou a ter o atendimento comprometido após uma tubulação localizada no teto da unidade estourar e a água invadiu o local onde estavam pacientes. As imagens foram feitas por um paciente e mostram o momento em que a água da chuva invade um dos setores do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital. A infiltração ocorreu em uma das iluminárias, estourando inclusive uma tubulação hidráulica da unidade. A água cai exatamente sobre um leito. No local é possível ver outros pacientes e até uma profissional de saúde. As informações são de que a área invadida pela água da chuva funciona como um setor de observação para pacientes já medicados. Todos eles foram remanejados para o corredor do hospital. De nota, a assessoria de imprensa do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto informou que o problema já foi solucionado. De acordo com a assessoria da unidade, os pacientes retornaram à enfermaria e não houve prejuízos maiores no atendimento. E agora a gente vai ver se vem mais chuva por aí. Vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e em alguns municípios do interior. Em Coari, a previsão é de tempo encoberto a nublado com possibilidade de pancadas de chuva, temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Já no município de Borba, a previsão é de pouca nebulosidade, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Manaus, a quarta-feira será de tempo fechado com chance de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam de 25 e 33 graus. O nível do Rio Negro agora está 1 metro abaixo da cota registrada na maior cheia da história em Manaus em 2012. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o rio que banha a capital atingiu a sua cota de emergência. O sinal de alerta já foi dado pelo Serviço Geológico do Brasil. As águas do Rio Negro subiram 5 centímetros nas últimas 24 horas, o suficiente para deixar a capital do Amazonas em situação de emergência. O Rio Negro atingiu hoje 28 metros e 97 centímetros. Ela é quando o rio atinge uma região da população e já traz impacto para a população.
O Rio Negro está a 1 metro da cota de 2012, quando a maior enchente foi registrada. Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil estão preocupados com as chuvas que atingem a cabeceira dos Solimões, no Peru. O rio de água barrenta represa o Rio Negro, o que pode prolongar a enchente em Manaus. Porque o represamento do Negro, através dos Solimões, é que faz a cota de Manaus subir. Então, nossa preocupação hoje nem é o Negro, é os Solimões e ainda temos água nas cabeceiras dos Solimões até final de maio. No centro histórico de Manaus, comerciantes estão preocupados. A região é facilmente atingida pela cheia. Os únicos que lucram com a subida das águas são vendedores de peixes, que conseguem deixar seus barcos com as mercadorias mais próximos dos clientes. Com o ritmo acelerado, a água já se aproxima de ruas do centro, como o Barão de São Domingos. Sendo assim, seu Antônio teme perder dinheiro. É por esta rua que ele passa todos os dias, levando as mercadorias de seus clientes. Não dá para passar com carrinho de compras, né? Não dá, não. Sobe lá. Menos dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. O mesmo acontece com dezenas de comerciantes do Beco do Cordeiro, ao lado da feira da Manaus Moderna. E aí, como é que faz para continuar mantendo o orçamento do mês? No sacrifício, né? Fazer o quê? Dá um jeitinho até melhorar. A enchente atrapalha muito. Atrapalha muito. Muito mesmo. Muita gente desiste, dá um tempo e volta quando seca, é assim. O ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, o Moa, foi mais uma vez julgado hoje e condenado a 12 anos de prisão pela morte de um traficante do bairro São Jorge, fato ocorrido em 2007. Em 2012, Moa, Mário Pequeno e Rafael Souza foram julgados por este caso, mas apenas Rafael foi condenado e o Ministério Público recorreu da decisão. O julgamento ocorreu no plenário do Tribunal do Júri do Fórum Enoque Reis. Moacir Jorge Pessoa da Costa, o Moa, ficou conhecido por ser acusado de integrar uma suposta organização criminosa comandada pelo ex-deputado Wallace Souza. Preso desde 2008 por outro crime, o réu trajava roupas de presidiário. No julgamento de hoje, a acusação era de participação na morte de Cleomir Pereira Benardino, o caçula, ocorrida em 2007. De acordo com o inquérito policial, Moa, Rafael Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, e Mário Pequeno, motorista do ex-deputado, participaram do crime. Mas no primeiro julgamento, ocorrido em 2012, Moa e Mário Pequeno foram absolvidos. Hoje, o ex-policial voltou ao banco dos réus porque o Ministério Público recorreu da decisão do júri. Nós entendemos anômala essa decisão que remeteu o Moa a novo julgamento. Só o Moa. Houveram 3 réus julgados. Um foi condenado por homicídio simples. Com relação ao motorista que dirigiu o carro para que esse autor efetuasse 14 disparos, o tribunal entendeu que ele devia ser absolvido. Nenhuma das testemunhas de acusação compareceu ao julgamento. A única testemunha a depor foi convocada pela defesa, a mãe do réu. Durante poucos minutos de depoimento, a mãe de Moa afirmou que no dia do crime, o acusado estava na casa dela. O ex-policial confirmou a informação e disse que foi coagido a dizer que participou do crime. Para o representante do Ministério Público, não há dúvidas de que o acusado participou da execução de caçula. A decisão ficou para o grupo de 7 jurados que participou da audiência. 4 suspeitos de integrar uma facção criminosa da capital foram presos com cerca de 20 quilos de cocaína no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Eles foram presos durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio contra um dos suspeitos. Outro suspeito ainda reagiu à prisão e, durante troca de tiros com a polícia, foi atingido na perna. A droga, avaliada em R$500 mil, estava escondida em 2 veículos com os suspeitos. Com os suspeitos, a polícia também encontrou um revólver calibre 38.
E mais uma vez, o novo prefeito do município de Coari, Raimundo Magalhães, não compareceu à CPI instalada pela Câmara Municipal, que investiga denúncia de lavagem de dinheiro e venda de secretarias do município. Essas imagens, que mostram uma conversa por meio de um aplicativo de celular, estão sendo alvos de investigação pela Câmara dos Vereadores de Coari. Na conversa, um dos envolvidos seria o atual prefeito do município, Raimundo Magalhães, que oferece cargos de confiança na prefeitura em troca de dinheiro. Em outro trecho, o item em negociação é um esquema de venda de combustível para a prefeitura, dona da segunda maior arrecadação do estado. As mensagens que foram parar na internet viraram alvo de uma CPI instaurada no dia 30 de abril pela Câmara de Vereadores do município. Isso precisa ser investigado com toda a veracidade, com toda a atenção, com todo o carinho, com todo o respeito, mas se for verdade, os responsáveis têm que ser punidos. E nós não podemos concordar mais com essas ações na política do município de Coari. De acordo com a CPI, a segunda pessoa que participa da conversa é o empresário Tiago Cagliari Queiroz. Ele depôs na CPI no dia 12 de maio e confirmou que as mensagens trocadas com o atual prefeito são verdadeiras. A conversa é verdadeira e foi oferecido sim um valor, foi negociado um valor sim, para, como eu trabalho com o ramo de combustível, assumir os postos, fornecer o combustível e gerar uma secretaria da prefeitura. Ainda segundo o empresário, após o vazamento da conversa, ele passou a receber ameaças de morte. Eu estou andando hoje com segurança, não com seguranças armados, porque eu estou sendo ameaçado de morte e a minha família. Eu já mandei minha esposa e meu filho para os Estados Unidos porque eu tenho medo que aconteça algo com eles. Então, a partir desse momento onde essa denúncia foi jogada no jornal, eu sofro ameaça de números privados, de pessoas que se dizem ser ligadas ao grupo do atual prefeito, me ameaçando de morte. A CPI do município de Coari é presidida pelo vereador Natinho, do Partido Solidariedade, e tem como relator o vereador Robério Queiroz, do PRP. Eles alegam que, até o momento, a CPI não conseguiu comprovar que as denúncias são verdadeiras, mas as investigações devem continuar pelos próximos dias. Ainda não tem ninguém culpado, tem acusação. E nós estamos fazendo a investigação, nós estamos fazendo o trabalho da Polícia Judiciária. Nós tomamos conhecimento dessa denúncia através da imprensa, dos veículos de comunicação aqui de Manaus, da capital, e realmente a população espera uma resposta. E além de Magalhães, a CPI quer ouvir também Alexandre Rios, representante do município de Coari, em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas adiou mais uma vez o julgamento de processos que tratam da lei do estacionamento fracionado e do aumento do número de desembargadores do tribunal. Orestes Litaif. As ações diretas de inconstitucionalidade que seriam julgadas hoje questionam a lei do estacionamento fracionado e o aumento de 19 para 26 o número de desembargadores na Corte do Tribunal de Justiça. Os casos aguardam julgamento desde 2013. A lei do estacionamento fracionado, que estabelece a cobrança fracionada nos estacionamentos da cidade, gerou debate desde sua implantação. A outra ação direta de inconstitucionalidade, que seria julgada hoje, questiona o acréscimo de 7 vagas no Tribunal de Justiça do Amazonas. Orestes Litaif, para o Band Cidade. E a possibilidade de privatização dos rios navegáveis da Amazônia, iniciando pelo Rio Madeira, no sul do Amazonas, ganhou novos debates esta semana na Assembleia Legislativa do Estado. A preocupação já é por conta dos impactos que as concessões a empresas privadas poderiam causar às populações aqui da região. De acordo com o projeto piloto intencionado pelo Ministério do Planejamento do Governo Federal, a privatização dos rios navegáveis na Amazônia iniciaria pelo Rio Madeira, no sul do Amazonas.
As concessões a entidades privadas posteriormente se estenderiam aos rios Tocantins e Tapajós. O assunto foi provocado aos parlamentares do Amazonas pela Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária, que tem como finalidade a coordenação das categorias econômicas do setor de navegação marítima, fluvial, lacustre e portuária. O presidente da FENAVEGA, que esteve em Manaus para participar da audiência pública que discutiu o tema na Assembleia Legislativa do Estado, afirma que o plano não é discutido em âmbito regional. O que nos preocupa ainda mais é que não existe o modelo. Eles usam como comparação as rodovias que deram certo. E aí querem privatizar o rio, mas aquilo que nós conhecemos de investimento no rio nos levou ao descrédito. Então, se o governo tem interesse de privatizar, primeiro transforma o Rio Madeira numa hidrovia, mostra que é viável, e depois aí vamos discutir o modelo de gestão, o modelo de cobrança, coisa desse tipo, o que vai se cobrar. Até porque eu não posso discutir porque eles não tinham esse modelo para apresentar para a gente lá em Brasília. Segundo este parlamentar, a proposta coincide com o alto custo para a União devido aos estragos provocados pelas obras para a construção das hidrelétricas Giral e Santo Antônio, que ficam no próprio Madeira, no estado de Rondônia. Olha, houve uma discussão no Ministério do Planejamento, a revelia do Amazonas, e sem a participação da Assembleia, do governo do Estado, qualquer órgão, e as entidades também de classe, sobre a privatização do Rio Madeira. E aqui nós estamos chamando as entidades, chamando os órgãos, e nos assustou. Uma das coisas que foi apresentada aqui pelo próprio DENIT, que devido à criação da barragem de Santo Antônio Giral, a velocidade do rio diminuiu e a sedimentação passa a ser praticamente em quase toda a extensão do Rio Madeira, causando grandes prejuízos para a navegação. Aquilo que era feito, uma drenagem a cada 5 anos, passa agora a ser a 2 anos. E o custo dessa drenagem passa a ser tão alto que querem privatizar o Rio Madeira, que seria o primeiro rio no Brasil ser privatizado. Ou seja, e ninguém sabe quais são de que forma vai ser privatizado, quem vai pagar esse custo. O deputado ressalta ainda que a cobrança de pedágio nos rios da região traria sérias consequências para o abastecimento e as populações da região, principalmente as ribeirinhas. Se o governo vai fazer essa concessão, que vai ser o primeiro rio no Brasil, o único rio navegável que nós temos, vai ser discutido a concessão deste rio, tá? Temos que discutir que forma a população vai ser prejudicada. Nós temos um quantitativo de 143 mil habitantes, de que forma está sendo discutido com cada município, de que forma vai ser cobrado essas taxas, qual é a empresa, balizamento, drenagem, ou seja, temos que discutir uma série de fatores que vão impactar na vida, vão mudar a vida dessas populações que estão nessa cara de rio. Para a FENAVEGA, o projeto do governo federal atende aos interesses do setor de produção de grãos. O governo vê uma forma de arrecadar, porque hoje existe, para desafogar os portos do Sudeste e os portos do Sul, estamos desviando esse transporte até por questão de preço para a região Norte. E hoje nós transportamos pelo Madeira 5 milhões de toneladas, futuramente pelo Tapajós em torno de 20 milhões, futuramente o Tocantins, e o que eu vejo é que o governo está buscando uma forma de arrecadar em cima dos nossos rios. O volume é muito grande. E se você levar em comparação com a estrada, o que nós transportamos hoje pelo Madeira chega a 500 mil carretas por ano. Estados e municípios devem criar e aprovar seus planos de educação que definem metas para os próximos 10 anos até 24 de junho. Escolas e instituições regionais realizaram hoje o dia D de estudo sobre o plano de educação para o ensino da rede pública estadual. As aulas nas escolas da rede estadual de educação foram suspensas hoje na capital e no interior para se dedicar ao dia D de estudo sobre o Plano Estadual de Educação. Essa é a primeira discussão interna nas escolas do Amazonas.
tanto daqui da capital quanto dos municípios. São 540 escolas que estão hoje discutindo o plano com os pais, com os alunos. Quanto ao plano, há uma necessidade assim, muito fundamental que essas metas sejam discutidas, sejam conhecidas, né, para que quais são as atribuições dos municípios e dos estados dentro da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio. Na realidade, a educação básica. O coordenador do fórum, que envolve 37 entidades, fala ainda das prioridades como parte das propostas para a educação. A maior parte do orçamento de recursos são gastos pelos estados e municípios. A União, ela aplica pouco recurso nesse início, nessa base. O aluno chega lá no ensino superior com muita dificuldade. Então, os percentuais para a educação infantil, os percentuais para o ensino fundamental e médio, para a nossa realidade e os nossos recursos, eles são ousados, muito ousados. Por exemplo, educação infantil, nós queremos sair de 4,17%, que atendemos de 2008 até 2015, para 10%. Estados e municípios devem criar e aprovar seus planos de educação até 24 de junho deste ano. É um plano de metas para 10 anos. Então, até 10 anos, nós temos que pensar o que de macro a gente pode estar alcançando a curto e a longo prazo. Então, as 21 metas, né, no nacional são 20, nós acrescentamos mais uma, que é a conectividade, a 21ª, para que de forma que o estado do Amazonas ele tenha, sim, né, o alcance da qualidade de ensino nas suas escolas. Para ser aprovado e transformado em lei, o Plano Estadual de Educação também deve ser discutido e analisado na Assembleia Legislativa do Estado. Nossa preocupação é que realmente essas metas aconteçam em nosso estado também, né? Possamos priorizar a educação infantil, a permanência dos nossos adolescentes, né, na escola, o incentivo ao ensino médio, uma educação realmente com qualidade. Essa é a nossa preocupação. A capital e cada município do interior do estado também devem criar e aprovar seus planos de educação até o prazo estabelecido pelo Plano Nacional de Educação, PNE. Hoje é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e, principalmente nos casos de bebês prematuros, as mães enfrentam o drama diante da possibilidade de amamentar os filhos recém-nascidos, que são mantidos em incubadoras. É aí que vem a importância da doação. Sozinha, Liliana não consegue produzir leite suficiente para alimentar o filho com 6 dias de nascido. Assim como outros bebês, o pequeno Arthur, que nasceu prematuro, está na unidade de cuidados especiais progressivos do Instituto da Mulher do Amazonas. A mãe está tendo os primeiros contatos com a criança, que por conta do quadro delicado, precisa receber leite materno de outras doadoras. Só eu não consigo, porque como eu ainda não tenho o suficiente, ele ainda não sugou, então não é o suficiente para me dar de amamentar ele. Hoje eu toquei ele pela primeira vez no colo. Então foi muito emocionante, né? Sentir ele na minha pele a pele mesmo, então foi muito importante. Pena que ainda não pode amamentar ele. Não, mas a médica hoje me falou que amanhã eu posso já estar dando de amamentar ele, então estou nessa curiosidade de saber qual é a sensação. 19 de maio é o Dia Mundial de Doação de Leite Humano e no estado as ações estão sendo intensificadas com uma programação de sensibilização para o tema. A coordenadora do Banco de Leite, vinculado ao Instituto da Mulher do Amazonas, ressalta a importância da doação. O funcionamento do banco é no horário de 7 da manhã às 18 horas, todos os dias, né? Todos os dias nós estamos atendendo as mães que queiram ser doadoras do banco de leite e mães que tenham o problema da amamentação, tipo o problema mastite, fissura, né? Engurgitamento da mama, que fica as mamas endurecidas. Então a mãe sente essa dificuldade, ela pode procurar um banco de leite do estado para ter esse atendimento e não deixar de amamentar. Essa pediatra diz que o ato pode salvar vidas. Os bebês, quando eles nascem prematuro, ou eles não estão podendo amamentar porque estão se alimentando por sonda, eles
eles precisam do leite doado, porque a mãe, às vezes, no primeiro de imediato, elas não têm leite suficiente, né? Porque ainda está sendo feita a liberação do leite. Então, é importante que haja a doação de leite por todas as mães que amamentam, para que os bebês prematuros ou os que estão internados na UTI necessitando de leite, para que eles recebam leite materno, que é o que oferece melhor nutriente para o bebê, o mais completo. Ela explica ainda que existe todo um procedimento da captação até o leite chegar aos bebês necessitados. O leite, ele passa por um processo de avaliação no banco de leite, para daí ele ser oferecido para as crianças. Aí é armazenado, a coleta tem todo um processo de coleta que as mães são bem orientadas para fazer esse tipo de coleta de leite. E vem aí a propaganda eleitoral e logo depois você confere as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você.